Então, rapaziada, hoje eu tô aqui na frente da 7-Eleven que eu trabalhei, ali atrás, né? Então, eu trabalhei nessa 7-Eleven meio período, eu trabalhava 12 horas semanais nessa 7-Eleven aqui atrás, e eu vou estar contando hoje pra vocês um pouco da história de como é que foi, né, arrumar esse negócio, com qual visto eu estava, como é que foi o processo, como é que foi a experiência de trabalhar na 7-Eleven, né? Porque, de fato, você tem que saber um pouco de coreano pra poder trabalhar ali. Não, um pouco não, você tem que saber bastante coreano. Mas eu sabia mais ou menos, quase nada, né? Então acabou, né, que eu tive experiências muito traumáticas e muito boas também lá. Então, eu vou contar essa história do meu quarto, né, obviamente, não vou entrar na 7-Eleven e contar essa história aqui, mas por enquanto, só pra iniciar o vídeo aí, pra vocês verem onde é que eu trabalhava bem aqui. Entrei. Então, família, quando eu trabalhava aqui, eu tinha que ficar, né, tipo, botando de volta aqui os salgadinhos, que eu lembro claramente. Era exatamente essa loja, inclusive. É muito estranho voltar aqui, tá? Aqui eu tinha que entrar dentro dessa geladeira na parte de trás. Não vai dar pra ver aqui, né? Mas ali atrás, né? Tinha que entrar na parte de trás e ficar recolocando, né? Restocando todas as latinhas, empurrando pra trás, tudo. Mas a parte mais difícil era essas cervejas aqui no canto, porque ali atrás, acho que dá pra ver um pouco, não sei. Era onde não chegava porque tava cheio de caixa. E aí ali também, ali embaixo tinha essas garrafinhas que eu tinha que ficar pegando, abrindo elas, entrando com elas na geladeira e ficar colocando. E tudo isso enquanto eu atendi o caixa, né? Que é onde aquele cara tá ali. Era bem estressante, né? Porque eu lembro que eu tinha que ficar ali naquele caixa. O cara até inclusive saiu lá fora. Mas, enfim, eu tinha que atender os clientes, pegar cigarro atrás, né? Tinha aquela parede de cigarros aqui atrás. Essa pra mim era a pior parte. Era pegar o cigarro certo pro cliente, né? Porque os coreanos eles falam de jeitos diferentes. Cada cigarro tem um nome. E como eu não fumo, eu também não conheço, né? Então eu acabei conhecendo vários, né? Marlboro Red, Himalaia, tudo quanto é nome que vocês imaginarem, né? E além disso, ainda tinha que lidar com a tela do... Eu não posso filmar muito aqui, porque eu tenho foto disso, eu vou mostrar depois. Mas eu tinha que lidar com a tela totalmente em coreano, né? Então eu tinha que aprender a ler, os botões do teclado estavam em coreano, enfim. Era super complexo. E é engraçado que é exatamente a mesma loja, o mesmo lugar, nada mudou. E eu tô aqui de volta, né? Apesar de não estar trabalhando hoje. Então é isso, eu vou estar fechando o vídeo aí, contando o resto de casa, né? Mas muito legal. E é muito estranho voltar no lugar que você já trabalhou. Acho que quem já fez isso aí sabe o que eu tô falando. E por fim, por aqui, né, que obviamente não trabalho mais aqui, mas ali naquela porta ficava o estoque. E tinha o lixo, né, que é aquelas caixas ali do lado que vocês estão vendo. As caixas eu tinha que abrir, desmontar elas e ao final de todo o expediente eu levava todo o lixo lá pra baixo, na garagem. Era bem chato, era bem estressante. Tinha que ficar abrindo esses pacotes aqui o mais rápido possível. Minha dona sempre me cobrava bastante. Uma ótima experiência e com certeza recomendo para todo mundo que tá aqui na Coreia do Sul e pode trabalhar, trabalhe, pelo menos para você ter experiência, mesmo que você não precise tanto de dinheiro assim. Eu acho que ainda compensa. Bom, então vocês viram aí o tour pela loja que eu trabalhei, né, no comecinho do vídeo. Agora eu vou falar um pouco da minha experiência, de como é que foi trabalhar na 7-Eleven aqui na Coreia do Sul. Começando pelo mais importante de todos, que eu acho que é o que o pessoal deve estar mais curioso aí, é quanto que eu recebia para trabalhar lá, né? Então, aqui na Coreia do Sul não existe um valor de salário mínimo igual no Brasil, que é mensal. Existe um salário mínimo por hora, que é claro, você pode multiplicar ali pelos 30 dias e ver, 20 dias no caso, né, 20 dias de trabalho, e ver quanto que dá isso para valores que sejam mais compreensíveis para quem é brasileiro, né? No caso, valores mensais. Eu, pelo menos, faço isso o tempo todo. Então, um disclaimer aí muito importante é que o salário mínimo em 2024, por hora, aqui na Coreia do Sul, era de 9.860 wons, que dá por volta ali de quase 40 reais, né? Eu vou colocar na tela quanto que é isso, mais ou menos. E esse ano, inclusive, a título de curiosidade, aumentaram para 10.030 wons, que aí sim, que ali é bem mais próximo ali dos 40 reais, mas assim, a diferença é pouca, mas quando você escala isso em várias e várias horas de trabalho, acaba fazendo uma diferença. Então aqui eu vou entrar no meu aplicativo do banco, eu já filtrei aqui todos os pagamentos que eu recebi no ano passado e vocês vão estar acompanhando junto comigo aí na tela. Bom, então como eu disse, eu não cheguei a trabalhar tanto tempo assim na Coreia do Sul, foram apenas 4 meses. Então eu filtrei aqui pelo nome da empresa, né? Vocês podem ver que o primeiro deles é Seben Socho. Socho, acredito eu, era o nome da empresa que estava registrado, né? Esse nome daquela filial. Ela ficava em Gangnam, bem no meio de Gangnam. Então assim, tinha diversas pessoas que iam e vinham de todos os tipos que vocês imaginarem. Principalmente pessoas, a maioria das pessoas que passavam por lá, na verdade, tinha acabado de fazer cirurgias plásticas ali perto. Então era bem interessante essa questão aí, né? Bom, então aqui o primeiro pagamento que vocês estão vendo que eu recebi foi 337.750 wons, que isso daí dá mais ou menos 1.200 reais. Considerando a quantidade de horas que eu trabalhava por semana, eu achava bastante dinheiro, na verdade, considerando o salário mínimo do Brasil, por exemplo.
colocando em perspectiva e tudo mais. Até porque eu já estagiei no Brasil como engenheiro eletricista e a minha hora não valia isso tudo, valia metade disso. Então, assim, de fato, realmente na Coreia do Sul o salário mínimo e os salários no geral são bem mais altos do que no Brasil, mas obviamente o custo de vida acaba sendo relativamente mais alto também, comparando ao Brasil e outras cidades do Brasil, né? Bom, mas enfim, esse é o valor que eu recebi na sexta-feira, dia 13 de setembro. Esse valor foi reduzido porque eu não trabalhei o mês inteiro, eu tinha acabado de começar a trabalhar, então eu comecei a trabalhar no meio do mês ali de agosto, e então meio pro final, então esse valor foi só os dias que eu trabalhei. Aqui sim, no próximo mês já pegou um valor cheio de 461.700 wons, e aí assim por diante, né, 528.000 e 646.000. Esse último salário que eu recebi foi porque eu trabalhei em alguns feriados, então tinha alguns feriados que ela perguntou se eu queria trabalhar a mais. Bom, apesar de eu não poder, na teoria, ela falou que como o contrato é flexível, eu poderia fazer isso sem maiores problemas com relação ao meu visto. Eu falei, bom, nesse caso, então, claro, vamos lá, né? Por que não, né? Ganhar mais dinheiro. E aí acabei recebendo uma quantia de 100 mil wons a mais ali na média. Mas a média, eu diria, se você tá pensando em fazer a mesma coisa que eu fiz, 12 horas semanais ali, mais ou menos, vai dar por volta de 500 mil wons se você trabalhar ali direitinho, na mesma escala e tudo mais, né? Que, na minha opinião, é muito dinheiro, porque 500 mil wons, querendo ou não, são 2 mil reais, né? Então, é um dinheiro significativo para quem está trabalhando só meio período, né, nesse caso. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho dos meus dias de trabalho, né? Meus dias de trabalho envolviam quinta, sexta e sábado, esses 3 dias apenas. Isso foi por escolha minha. Ela perguntou se eu poderia trabalhar em outros dias. Eu falei, não, esses dias estão tranquilo para mim, porque mais do que isso ia me atrapalhar com o curso coreano que eu estava fazendo na época. Então, basicamente, eu decidi fazer quinta, sexta, sábado. Quinta-feira eu trabalhava das 7 às 11, sexta-feira das 7 às 11, que inclusive é bem engraçado, porque em inglês o nome da loja é 7-Eleven, né? E eu trabalhava exatamente from 7 to 11, né? Ou basicamente aí. Ou seja, eu trabalhava de 7 às 11, né? Que era justamente esse o nome da loja, né? Por coincidência. E nos sábados eu trabalhava das 3 até às 7 da noite. E era basicamente isso. Quando havia demandas mais altas, ela me perguntava se eu queria trabalhar em feriado, em algum tipo de fim de semana, às vezes num domingo, se ela realmente precisasse de mim. E o processo para chegar lá foi bem tranquilo, eu simplesmente apliquei pelo Alba Moon. Eu vou falar mais sobre aplicar para empregos de meio período em outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas basicamente eu apliquei pelo aplicativo para vários lugares, e esse foi um dos únicos lugares, né? Teve um outro lugar também que me aceitou. Por causa que o meu nível de coreano não era muito alto, eu acabei sendo recusado em vários outros. Mas se você tem um nível muito avançado, é bem tranquilo você encontrar esse tipo de emprego aqui na Coreia do Sul, até porque tem muito. Cafeteria, pizzaria, restaurante e pizzaria é a mesma coisa, mas enfim, até consertos mecânicos, enfim, você pode trabalhar com todos esses daí, desde que não extrapole o tempo de trabalho de meio período. Você não vai poder trabalhar 40 horas semanais, porque aí foge do escopo do visto, e aí você pode acabar encontrando problemas com a imigração no geral, né? Então, no total, considerando que eu trabalhava 3 dias por semana, 4 horas por dia, você chegava no valor aí de 12 horas semanais. Lembra que eu disse, né, o meu limite é 10 horas, mas eu já vou explicar mais sobre isso, como é que o que aconteceu para eu poder trabalhar um pouquinho a mais só e não gerar problemas com a imigração. Mas antes disso, eu quero falar um pouco das minhas funções na loja em si. Bom, as lojas de conveniência na Coreia do Sul, elas são tocadas por apenas uma pessoa. É meio estranho isso, mas enfim, mercadinhos pequenos no Brasil se assimila muito. Então acaba que a pessoa faz todas as funções da loja. No meu caso, as funções principais eram caixa, essa foi a mais difícil de todas, porque eu tinha que interagir com o público e, bom, basicamente falar coreano, e eu não tinha conhecimento suficiente para trabalhar lá, mas isso foi sendo contornado ao longo do tempo por repetição mesmo e, bom, bater na cara no muro foi super direto. Sofri um pouco não, bastante, sim. Muitas pessoas não entendiam por que eu tava trabalhando lá se eu não falava coreano e tudo mais, mas outras eram super tranquilas e gentis. Então, assim, varia. A minha experiência foi mais ou menos, assim, ou era 0 ou era 80. Ou a pessoa era super gentil comigo, ou a pessoa era realmente meio assim, não gosto de você, por que você tá aqui trabalhando se você não fala minha língua? Enfim, né? As reações são variadas. Mas, via de regra, a maioria das reações que eu tive foram positivas. Então, assim, não se sinta intimidado por isso. Até porque, quando você tá aprendendo uma língua nova, o processo de aprendizado envolve você usar a língua, obviamente. Então, pra mim, foi essencial aquele período. Foi quando eu realmente consegui usar o coreano fluentemente em situações do dia a dia, né? E basicamente números. Foi quando eu realmente aprendi o Hanadulse, né? Que é o sistema de números aqui de contagem super complexo da Coreia do Sul, enfim. E questão de números também, de valores, né? A partir de 10 mil eles têm um jeito de contar o número. Enfim, não vou entrar muito em detalhes aqui, pra quem tá estudando coreano sabe o que eu tô falando. Mas, além do caixa, especificamente, eu também era estoquista e repositor. Ou seja, quando o caminhão descarregava as coisas, eu tinha que desembalar e colocar num cantinho e depois ir repondo nas prateleiras, geladeira, etc. Que eu acho que essa era uma das partes mais estressantes, era quando esses caminhões chegavam, porque eu tinha que abrir todas as caixas, jogar o que era no lixo, separar ali,
colocar todas as outras coisas nas prateleiras e ainda por cima atender os clientes enquanto eu fazia isso tudo que eu falei pra vocês ao mesmo tempo. Então era bem estressante, mas assim, eu acho que com o passar do tempo você vê que não é tão difícil assim, só é um pouco estressante mesmo. É bom, enfim, é um trabalho de base, então não tem jeito, vai ser estressante mesmo. Igual se você for estoquista do mercado aí no Brasil, é basicamente o mesmo trabalho. Além disso, uma coisa importante de se mencionar é que eu também era responsável pela limpeza da loja, então eu tinha que tomar cuidado, assim, às vezes, por exemplo, dia de chuva, era o único momento no qual eu tinha que realmente pegar a vassoura e limpar o chão, porque as pessoas entravam de sapato lá molhando tudo e tudo mais, então eu tinha que fazer isso para as pessoas não escorregarem, porque o chão era liso, tinha esse problema também. Mas assim, no mais, eu não precisava ficar limpando tudo, não, nem nada do tipo. Isso aí tinha uma equipe que fazia isso. Eu só limpava em dias de chuva mesmo para que o pessoal não escorregasse e caísse. Então essa era a orientação da loja, a orientação da minha chefe, inclusive, né? E por fim, não menos importante, era ao final de cada expediente eu tinha que pegar todo o lixo que eu tinha acumulado durante minhas 4 horas de trabalho e jogar no lixo. Basicamente, a maior parte do lixo era caixas recicláveis e outras coisas que a pessoa às vezes comeu ali, um miojo, alguma coisa, jogou no lixo, eu tinha que trocar aquele lixo ali. Obviamente, a maior parte das vezes eu não trocava o lixo necessariamente, na verdade a minha chefe chegava um pouquinho antes do meu trabalho acabar, ou então a outra pessoa vinha, trocava o lixo pra mim, eu só tinha que jogar ele lá embaixo, então assim, no geral, pra mim, foi bem tranquilo. Ela acabou fazendo isso pra ficar mais fácil de separar o lixo e tudo mais, até porque a questão de separação do lixo aqui na Coreia é bem rigorosa e bem específica. Então, como eu não sabia ainda ler o que era plástico, o que era reciclável, o que não era, ela preferia ela mesma separar pra evitar problemas pra ela, no caso, né? Bom, e com isso eu fecho as funcionalidades que eu tinha dentro da loja, né? Agora eu vou falar um pouco de qual visto que eu estava e como que foi que eu fiz, né, pra poder ficar trabalhando, assim, nesse meio período, nesse trabalho de meio período, né? O visto que eu tava é o visto de estudante, o visto D2, que é basicamente o visto de intercambista, no caso, né? Eu já tinha passado um semestre, ou seja, 6 meses. Quando você tá só 6 meses em um país, no caso da Coreia do Sul, você não pode trabalhar, então você tem que esperar o seu visto ser estendido para outros 6 meses, que foi o meu caso. No segundo semestre do ano, eu pude começar a trabalhar. No primeiro eu não pude fazer nada, a não ser gastar o dinheiro que eu já tinha, né? Foi um pouco estressante, mas deu tudo certo. E na segunda metade eu consegui trabalhar, e aí, com certeza, esse dinheiro que entrou da 7-Eleven me ajudou bastante, tanto para pagar as despesas aqui, quanto outras coisas. Então, como eu disse, esse visto, no primeiro semestre você não pode trabalhar, mas a partir de 6 meses você pode trabalhar 10 ou 20 horas. No meu caso, como eu não tinha TOPIK 3, ou seja, eu não tinha proficiência em coreano, e eu só estava aqui há mais de 6 meses, mas menos de um ano, o máximo que eu podia trabalhar era 10 horas. Se eu não me engano, se você ficar mais de um ano, você pode começar a trabalhar 20 horas semanais, assim como o visto estudante, que eu já mencionei em outro vídeo. Se você quiser, depois desse aqui, vocês vão lá assistir. E agora, para fechar esse vídeo, eu vou falar um pouco das minhas experiências e se eu acho que valeu a pena ou não. Bom, em questão monetária, né, em questão de dinheiro mesmo, é um pouco complexo, porque como eu falei, como eu trabalhava muito pouco, o dinheiro acabava não dando para pagar as contas. Porém, ajudava muito e bastante. Por exemplo, na época eu pagava 550 mil de aluguel, se eu ganhasse ali 500 mil que fosse, já faltava só 50 mil. Então, assim, essa questão ajudava bastante, né, a reduzir os meus gastos, pelo menos pela parte dos meus pais, que eram eles que estavam responsáveis pelo pagamento do aluguel e tudo mais. Então, eu consegui ajudar nas contas nesse sentido. É claro que se eu quisesse realmente pagar as minhas contas aqui, eu teria que trabalhar muito mais do que isso. Provavelmente, a partir de 20 horas semanais, ou só 20 horas semanais mesmo, já chega nesse valor que dá pra você realmente começar a viver na Coreia, acredito eu. Só que aí, que nem eu disse, você precisa de alguns pré-requisitos, tem que prestar muita atenção em qual visto você tá, se ele permite você fazer isso e tudo mais. Por exemplo, o visto que eu estou agora, eu não posso trabalhar em nada, a não ser preparar a minha startup, até que eu abra minha empresa, etc. E aí eu realmente vou poder trabalhar nessa empresa específica que eu vou abrir, né? Mas dito isso, o que eu acho que todo emprego não paga é a questão do conhecimento. Então, mesmo quando eu estagiava, eu ganhava pouco, eu ainda acreditava no conhecimento que eu estava adquirindo. Então, se você está vindo para a Coreia e por acaso vai atender esses requisitos, eu recomendo que você trabalhe, principalmente se você estiver aprendendo coreano. Vai ser uma experiência indescritível, você vai aprender coreano 20 vezes mais rápido do que você ficar lendo livros e tudo mais. Até porque envolve interações no dia a dia, você começa a ter que ler coisas muito mais rápido para poder atender a outra pessoa. E isso acaba, né, obviamente, fazendo o seu desenvolvimento crescendo exponencialmente quando comparado a um estudo tradicional dentro de uma escola fechada e tudo mais, sala de aula, que também é importante, né? Eu tava fazendo os dois ao mesmo tempo. Pode ser que fique muito puxado se você trabalhar 20 horas semanais com um curso de coreano. Eu tinha vários amigos vietnamitas que eles estavam nessa situação, que eles estavam trabalhando ali 20 horas, às vezes até um pouco mais ilegalmente, mas enfim. E eles realmente, eu via eles muito cansados durante a aula, dormindo durante a aula. Então, assim, 20 horas eu acho que é um limite aceitável, né? Não é à toa que o governo limita em 20 horas. Porque senão também o pessoal ia trabalhar 40, 50 horas, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado um pouco do meu relato aí, dessa experiência que eu tive na 7-Eleven especificamente. É claro que teve muito mais coisa, né? Mas, por enquanto, eu vou deixar vocês com esse vídeo daqui. E se vocês querem saber mais sobre vistos no geral, eu vou deixar essa playlist aqui, onde eu falo qual é o visto que eu tô agora, o D10-2, como é que é o visto D4, que é o visto de estudante de línguas, e enfim, outras nuances também que cada visto tem. É isso, galera. Valeu, um abraço, tamo junto.